Vamos falar sobre uma mãe que precisou urgentemente de um milagre. E Deus lhe concedeu. E o nome desta mamãe se chamava, Agar. Capítulo 21 de Gênesis, verso 14. Leamos a Bíblia até o verso 21. Gênesis 21, do verso 14 ao 21. Todos acharam? Quem achou aí, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. E pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém. Esta é uma parte da história de Agar e do seu menino chamado Ismael, que era filho de Abraão, porém não poderia permanecer na caravana de Abraão, porquanto a promessa de Deus já tinha se cumprido. Deus, enfim, abriu a madre de Sara e lhe concedeu um filho, que recebeu o nome de Isaque. E este se tornou o herdeiro legítimo de toda a herança de Abraão. E qualquer outro que estava na iminência de receber esta herança, então, foi descartada. A hipótese de dividir a herança com outro herdeiro foi tirada, esta hipótese, porque o filho de Abraão com Sara nasceu. Então, Eliezer, o servo que era o mais confiável, o que era mais antigo na servidão a Abraão, foi colocado de lado, não recebeu herança e nem por isso ficou chateado. Pelo contrário, se regozijou e serviu também como escravo ao próprio Isaque. Foi ele que foi buscar a esposa para Isaque. Foi ele que foi buscar a Rebeca para Isaque se casar, e fez isso com prontidão, com o coração aberto, sem nenhum ranço
de inveja, porque a herança que era para ele, era para Eliezer, o servo nascido em casa, o servo mais antigo, era herdeiro da herança de Abraão, e era muita coisa, mas ele não ficou chateado, porque nasceu Isaque, e a herança passou para Isaque. Da mesma forma, a herança então, que também poderia ser entregue a Eliezer, passaria para Ismael. Mas também Ismael perdeu a herança, porquanto o filho legítimo de Abraão com Sara nasceu. E aí, Ismael, que era filho da escrava Agar, não poderia herdar juntamente com Isaque. E a partir de então, aquilo que Sara recomendou a Abraão, começou então a acontecer. O que Sara recomendou a Abraão? Que era para despedir Agar e o seu filho Ismael, para que este não herdasse a herança que era de Abraão. E isso foi um momento muito difícil para Abraão, porque afinal de contas Ismael era filho também, e toda a afeição, né, toda a ligação emocional que se tem com o filho, pesou nessa hora de despedida, e principalmente porque deveria despedir aquela mamãe, Agar, com o seu filho, sem nada da riqueza, tanta riqueza que Abraão tinha, mas ele não podia levar nada. Isso era uma questão de lei, uma questão de ética daquela época. E então Agar vai partir com o seu filho. A Bíblia diz que Abraão vai se levantar de madrugada, bem cedo, e vai preparar um odre de água e uma provisão de pão, só, mais nada. Nenhuma ovelha, nenhum cordeiro, nenhum cabritinho, nenhuma cabra, nada. Somente um odre de água e uma porção de pão. E a Bíblia diz que vai colocar sobre o ombro de Agar e entregou a criança, depois de se despedir, de dar um beijo na criança, entregou no colo de Agar. E a Bíblia diz então que Agar saiu errante pelo deserto de Berseba, com o menino no colo e também com a provisão de água, um odre de água e uma porção de pão. E é claro que na jornada de Agar, que não era uma jornada bem planejada, bem elaborada, não havia um mapa, não havia uma definição para onde ela iria. A Bíblia diz que ela então começa a andar errante no deserto, ou seja, sem direção. E a partir daí, a comida está sendo consumida, a água está sendo consumida, porque o tempo que se gastou para ir numa direção foi maior, porque ela não tinha uma direção e ficou rodando. E a partir do momento que ela começa a rodar, ela tá rodando no mesmo lugar e consumindo a porção de comida, ou de alimento, e a porção de água. A Bíblia vai dizer então que essa porção termina, acabou, e nós não temos aqui uma referência precisa de que acabou a comida, mas o que está enfatizando mais no texto é que a água acabou. Então pode ser que ainda tem alguma comida, ainda tem alguma alimentação, mas a água é fundamental, e a água do odre acabou, esgotou. A última água, acredito eu, que Agar, como uma boa mãe, deixa de beber a água, deixa de comer o pão para dar ao seu filho. E eu creio que a última gota d'água que ela espremeu no odre, que era uma bolsa de couro de animal, e que ela tinha que espremer para sair a última gota de água, e o seu filho bebeu aquela última gota. Não havia mais provisão de água. E ela então toma uma decisão difícil para uma mãe, porque ela não vê saída senão a morte, ou seja, a única saída dessa situação vai ser a morte da criança, do jovem, do rapaz. E ela então, numa atitude desesperadora,
ela pensa: eu não vou aguentar ver o meu filho morrer nos meus braços. Eu não vou aguentar, não vou suportar. E quantas mães têm passado por isso? De ver os seus filhos morrendo no tráfico de drogas, no vício, na vida perdida, na vida errada. Quantas mães sofrem, e neste dia se torna ainda mais doloroso para essas mães que lembram de seus filhos que poderiam estar hoje em roda da mesa, comemorando o Dia das Mães, mas tem uma cadeira vazia, e às vezes tem 2 cadeiras vazias, porque são 2 meninos que se perderam na vida e hoje já não estão aqui para celebrar juntamente com a mãe. E esta mãe que vê o seu filho morrendo, ela pensa assim: vou deixar o meu filho numa distância que eu não vou assistir a essa cena. É muito doloroso para mim. Deixarei ele numa distância que a Bíblia vai dizer, não tinha ali como contar por metro ou por quilômetros, né? Essa forma de medir veio muito tempo depois. E a forma de medir aqui era um tiro de pedra ou um tiro de arco. E a Bíblia vai dizer que a medida que foi colocada aqui era um tiro de arco e flecha. Então, uma medida considerável, não era uma medida de um tiro de pedra, porque a distância é um pouco menor, mas colocou aqui uma medida de um tiro de arco, porque é uma medida grande. Então, uma flecha atirada por um arco iria muito longe, e foi essa distância que o autor de Gênesis coloca aqui para nós. Ou seja, ela colocou a criança numa distância muito grande, porque ela não queria assistir o menino morrendo, ela não queria assistir o último fôlego daquela criança, em que ela já estava contando por certo que esta criança estava à beira da morte. Então, nessa atitude, ela se afasta, e a Bíblia vai dizer que ela começa a chorar. Levantou a sua voz e chorou. E ela então começou a derramar lágrimas, já imaginando: o menino está morrendo. Ela podia ver o garoto à distância, mas não podia definir se o menino estava vivo ou morto. Ela não podia ter a clareza de discernir a distância que ela estava, se o garoto ainda estava respirando. Então ela tinha que ter uma previsão, porque ela não ia abandonar a criança morta ali. Ela com certeza só não queria assistir a criança morrendo em seus braços. E ela deixa a criança ali e fica à distância, esperando talvez aquela criança fazer um último movimento, esperando talvez aquela criança numa determinada hora parar de se movimentar. Era o sinal que ela estaria esperando. E aí, com certeza, entre estar chorando e observando, chorava, parava de chorar e observava e percebia: o menino ainda está se movimentando, ele está vivo. E ela ficou nesse tempo, a gente não sabe quanto tempo, entre o choro e a observação, porque ela não queria estar perto, assistindo a cena do menino ali, fazendo o seu último esforço para respirar. E a Bíblia então vai dizer que nesse momento de desespero, em que ela não tinha uma saída, não havia uma perspectiva, aquela criança estava a ponto de morrer. E o que seria para uma mulher ou para uma mãe a perspectiva acerca de uma criança? Geralmente uma mãe olha para o seu filho e imagina o que aquele filho se tornará. E então pensa assim: meu filho, eu quero ter orgulho do meu filho. O meu filho tem que se tornar alguém em que eu terei o prazer de confessar, de declarar: esse aí é meu filho, eu me orgulho dele. Então, até ontem mesmo, quando estava vendo, foi ontem, não sei, não me lembro agora se foi ontem, foi ontem, quando eu estava vendo o presentinho lá para minha mãe, né, não podia chegar lá de mão abanando, presentinho para minha mãe, lá na loja, de repente uma senhora chegou, a gente já chegou no finalzinho, já estava quase fechando,
Uma outra senhora aproveitou que a gente estava lá sendo atendida, entrou também, e do nada ela começou a contar a história dela. Estava vindo, já conheci em 1 minuto, conheci a história da mulher toda. Porque ela contou, tem que tomar cuidado para você não sair contando a história. Mora em Campina Grande, interior de São Paulo. É Campina Grande, como é que fala? Vim do interior de São Paulo, ia passear de helicóptero hoje. Que o filho ia pagar. E ela estava falando que meu filho tem 19 anos, mas é o meu orgulho. Porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, conhecendo o Rio de Janeiro, porque meu filho pagou tudo para eu vir para cá. E ela estava falando, é o meu orgulho. Esse menino tem me dado uma alegria muito grande. Eu só estou aqui porque ele me proporcionou isso de presente. Amanhã eu vou passear de helicóptero para conhecer lá o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. E ele já pagou tudo. Contou essa história ali. E estava comprando lá uma jaqueta naquela loja, uma jaqueta para ela, porque o filho já deu ali a condição dela comprar. E aí, irmãos, eu estava vendo a declaração dessa mãe e eu percebi que toda mãe quer ter orgulho do filho, quer ter orgulho da filha, quer ter um filho em que vai dizer assim, ó, é o meu orgulho. É a minha, não, no bom sentido da palavra, né? Eu fico orgulhosa, né, do meu filho e da minha filha. Eu sinto prazer de ver o meu filho que se esforça, que estuda, que trabalha, que é cidadão honesto, que é uma cidadã honesta, que é alguém que me dá orgulho. E a mamãe, ela quer ver um filho assim. E eu imagino que havia todo um projeto, todo um sonho desta mulher em relação a esta criança. Mas essa criança estava a ponto de morrer. Olha só o que isso representa. Representa que toda uma perspectiva de futuro, todo um sonho, todo um projeto de futuro estava para morrer. E aí eu venho dizer nessa noite, o tema dessa mensagem, o teu sonho não vai morrer. Recebe a palavra nessa noite, porque aquilo que a mulher chamada Agar estava já projetando, ela já estava imaginando, a ponto de se distanciar cerca de um tiro de arco para não ver, ela diz claramente, para que eu não veja a morte do menino. Ela já tinha isso como certo. O meu sonho, esse garoto é o meu sonho. Eu queria que ele se tornasse o meu orgulho. Ele é filho de Abraão, e eu acreditava que ele seria herdeiro de uma grande fortuna. Já estava projetando alguma coisa acerca disso. Já estava sonhando com algumas conquistas que eu teria através desse filho importante, que é filho de Abraão. Eu já estava sonhando algo, mas de repente ela se vê numa situação em que o seu sonho vai morrer. Mas eu venho nessa noite na contramão dessa perspectiva de Agar, para dizer não só acerca do texto, mas dizer para você que está me ouvindo nessa noite, e dizer para você que está me ouvindo pela internet, o seu sonho não vai morrer. O que você tem de projeto na vida não vai morrer. Você pode ter todas as sinalizações de que pastor está agonizando, pastor, o meu sonho está agonizando, está respirando difícil, está quase morrendo, mas eu venho aqui nessa noite para te dizer, numa palavra profética, o teu sonho não vai morrer, em nome de Jesus. É o tema da mensagem nessa noite, o teu sonho não vai morrer. E eu creio que essa palavra, ela não só vai penetrar no teu coração, ela vai penetrar na tua alma, no teu espírito, e vai arrancar todo o desespero, vai arrancar tudo aquilo que traz para você, talvez uma falta de direção, aquilo que talvez traz para você uma falta de perspectiva, aquilo que talvez estava entranhado dentro de Agar, que era algo que já dava a ela sentença de morte. Irmão, em nome de Jesus, receba essa palavra. O que está dentro de você e que às vezes quer colocar você para baixo, quer colocar você numa situação já de um fracasso anunciado antes do tempo, aquilo que quer te colocar num estado de derrota precária,
precoce, antecipada. Receba a palavra nessa noite. Não é antes de uma guerra, não se considere um derrotado. Antes de uma batalha, não se considere um fracassado, porque aquilo que você está vendo agora não representa o que vai acontecer no futuro. O que você está vivendo agora não significa que é ponto definitivo. Deus pode mudar toda a história negativa. Deus pode mudar todo fracasso em vitória. Deus pode mudar toda derrota em triunfo. Receba nessa noite, porque Deus está aqui para dizer: o teu sonho não vai morrer. Aleluia! Teu sonho não vai morrer. Olá, mandará, será lá, tará, mandorô, suriande, cola, mandará. Ei, ramanda, subiande, cola, mandará, será lá, ma. Ei, ramanda, subiande, cola, maná. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. A voz de Deus bradou. Começou com a voz de Deus bradando. Começou um processo de mudança da história. Porque tudo já estava definido. Sentença de morte já estava definida. Perspectiva de futuro já estava indo ralo abaixo. Ah, mas de repente veio uma voz do céu e bradou. Está aqui, ó. O anjo de Deus bradou o anjo de Deus desde os céus. Aleluia. E é aí que a coisa muda. É aí que começa a mudar. Quando Deus brada na terra desde os céus, ou seja, o céu já está bradando aqui nessa noite, e só não está ouvindo quem não quer, mas Deus já está bradando aqui nessa noite, e quem tem ouvidos espirituais já está entendendo que Deus está bradando aqui nessa terra. E quando Deus brada nessa terra, o significado disso é que Deus já está agindo, é que a perspectiva negativa já está mudando, é que a expectativa ruim já está sendo tocada por Deus. Aquilo que poderia ser o fracasso, a derrota, Deus já está mudando o cenário, Deus já está mudando. E eu penso que começa quando o céu começa a bradar na terra, e o céu já está bradando aqui, o céu já está bradando neste lugar. E eu sei que tem sentenças aí que estão caindo por terra. Tem sentenças de morte que estão caindo por terra. Porque tudo começa quando o céu brada na terra. E o céu começou a bradar na terra. E aqui o texto vai dizer numa resposta direta para Agar, porque ela é a responsável legal pelo menino. Ela recebeu a incumbência de cuidar do menino. E ela então é a responsável pelo menino, ela é a tutora do menino, ela é a cuidadora, ela é quem tem que proteger o menino. E Deus vai falar com ela. Mas se você perceber bem, Deus fala com ela, mas diz que ouviu a oração do menino. Ué, Deus ouviu a oração do menino, mas respondeu para a mulher, Agar. Por que Deus respondeu para a mulher? Porque é ela que é responsável pela criança. É a mãe que tem que cuidar da criança. E a responsabilidade é da mãe. Embora a gente saiba que tem muitas mães por aí que não cuidam bem dos seus filhos, que não protegem os seus filhos, que não são tutoras dos seus filhos, que entregam seus filhos nas mãos de homens psicopatas, que se juntam, né, esses casamentos aí falsos, pseudos casamentos, que nós jamais vamos concordar. Namorou um dia, já leva para casa, já namorou 2 dias, já leva para casa e vira o macho daquela mulher que tem uma criança, que acaba se tornando vítima desse homem psicopata que foi levado para casa. Quantas mães irresponsáveis namoram e não estão nem aí para os seus filhos e para as suas filhas, que às vezes entregam as suas filhas nas mãos desses homens que são pedófilos e acabam fazendo males a essas crianças.
Porque se todas as famílias se conduzissem de uma maneira correta, namorar, noivar e casar, enquanto namora não leva para casa, enquanto namora só conhece para ver se é psicopata, para ver se é pedófilo, para ver se é cidadão de bem, para ver se merece a tua confiança para você depois levar para casa. Se todo mundo seguisse esse critério, o menino Henry estava vivo até hoje. E outras crianças estariam vivas até hoje, que não é só ele que foi vítima disso não. Tem muitas crianças anônimas aí, desconhecidas aí. Esse caso veio à tona e se tornou algo que comoveu muita gente. Aí eu pego esse caso para defender outras mães que fazem a mesma coisa, que cometem o mesmo deslize, que arruma homem na rua, leva para casa e esse homem vem violentar os seus próprios filhos. E eles não têm com que defender-se. Porque a mãe é a tutora, a mãe é a cuidadora, a mãe é a protetora. As verdadeiras mães fazem isso. E Deus foi lá com a mamãe e falou com a mamãe: H, eu ouvi a oração do menino. Eu ouvi a oração dele. Mas quem eu tenho que falar é contigo. Eu não falei com ele, eu podia ter falado com ele, porque eu ouvi a oração dele, podia ter respondido para ele, mas eu não falei com ele, porque quem tem que cuidar dele é você. Então eu estou falando com você, para você cuidar dele. Porque o teu sonho, para você não deixar morrer, você tem que cuidar dele. Você tem que sustentar ele, você tem que manter ele. Então o sonho não morre quando você cuida dele, quando você zela por ele, quando você tem preocupação por ele, porque quem é o tutor do sonho é você. E Deus fala com aquela mulher dizendo assim: olha, vai, eu ouvi a oração do menino, e eu estou te falando. Então pega aí para mim, Michael. O que Deus está falando com Agar. Eu ouvi o menino. O teu sonho está no menino. Tua projeção de futuro, de vida, está no menino. E você está entregando o menino para morrer. E nem quer ver o menino morrendo. Você vai se levantar e vai lá pegar o garoto. Nessa noite, quem estava pensando que o sonho ia morrer, Deus vai te levantar para você pegar o sonho de volta. Deus vai te levantar para você pegar o sonho de volta. E eu quero te dizer uma coisa aqui também. Que o que Deus falou com Agar, tinha ali algo forte estava por trás dessas palavras. Quando Deus fala com Agar e fala para ir lá levantar o menino, levanta, porque o sonho não pode ficar caído esperando ele morrer. Vai lá e levanta teu sonho. Sustenta teu sonho. Ele fala com Agar, Deus fala com Agar, porque havia algo muito forte, ou pelo menos algumas coisas muito fortes. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, é que esse menino, ele não é qualquer menino. Ele é filho de alguém que tem aliança com Deus. Então esse garoto aí, Ismael, que nasceu de uma escrava, ele não é qualquer um, porque embora ele fosse considerado filho de uma escrava, a escrava egípcia chamada Agar, ele também é filho de um príncipe chamado Abraão. Então há um sangue correndo na veia desse garoto, que não é só sangue de escravo, mas tem um sangue ali que é sangue de príncipe. E então eu quero lhe falar, para que você entenda bem o contexto da história, que esse menino, ele era filho de uma pessoa que tinha aliança com Deus, e automaticamente, seguindo uma regra que se estabelecia naquela época, era algo que passava de geração para geração. Então, quem tem aliança com Deus, acaba recebendo uma herança que passa para os filhos. A aliança com Deus vai passando de geração a geração. E isso é algo que também se torna muito importante e especial na nossa vida. Porque desde o momento que você fez uma aliança com Deus, e essa manhã foi uma manhã de Santa Ceia, onde nós estabelecemos uma aliança com Deus, tem gente que quebra aliança, eu sei. Tem gente que não honra a aliança. Tem gente que está na igreja, mas é um picareta, um safado,
safado, um 71, fica enganando, fica mentindo, fica fazendo todo mundo de trouxa. Mas olha, a Deus ninguém engana. E a capa um dia cai, a falsidade um dia cai, a mentirada um dia cai. E eu sinto falar isso porque, infelizmente, a gente tem se decepcionado com tanta gente mentirosa no nosso meio, que finge uma santidade, finge uma espiritualidade, finge uma demonstração de que é servo de Deus, mas por trás apronta coisa que nem ímpio faz, nem meu irmão que não está firme na igreja faz, coisa que a gente fica de boca aberta de ver pessoa dentro da igreja, obreiro, levita, ou seja lá o que for. Eu estou generalizando para poder não ser tão direto, eu estou generalizando para não ser tão direto, mas quem está errado sabe que Deus está falando contigo, quem está vacilando sabe que é contigo mesmo, que você não está honrando a aliança que nós temos com Deus, a aliança de um povo que está firmado com Deus. Então tem muita gente que viola a aliança é quebrada, a aliança é destituída, e eu não estou trazendo essa palavra para quem tem aliança quebrada. Quem tem aliança quebrada nem recebe essa palavra. Primeiro você tem que se consertar, você tem que se humilhar. Se tiver um pinguinho de sinceridade em você, você vai chegar até mim e vai falar: pastor, sou eu essa pessoa que o Senhor acabou de pregar nessa noite. Eu quero me humilhar, pedir perdão, me consertar e fazer o meu caminho de volta, fazer o meu caminho de novo, zerar tudo e a partir daqui ser um homem sincero, íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Eu quero tomar um caminho de volta para poder ser alguém sincero em que o Senhor pode confiar, porque é terrível quando uma pessoa finge ser uma coisa e por trás é outra coisa totalmente diferente. Mas Deus tem uma promessa conosco, porque aquele que desonra a aliança, Deus vai tirar a máscara da falsidade. Aquele que está no nosso meio está desonrando a aliança com Deus, Deus não vai deixar esse mentiroso prosperar no nosso meio, porque afinal de contas a igreja não é do pastor Marcelo, a igreja não é da irmã Aparecida, a igreja não é do irmão Tarcísio, a igreja não é de ninguém dessa terra, a igreja é do Deus vivo, é do Deus poderoso, e ninguém escarnece de Deus e fica por isso mesmo. Deus vai punir quem quebra aliança. Aliança é para ser honrada e não para ser quebrada com falsidade, com mentira, com promiscuidade, com pecado. Não, aliança é para ser honrada. E eu olho para esse momento especial de Agar, em que Deus fala com Agar dizendo: olha, eu ouvi a voz do menino. Quase que Deus falou para Agar: eu estou ouvindo a voz de quem tem aliança comigo. Quase Deus falou isso. Esse garoto não é qualquer filho não, é filho de Abraão, tem aliança comigo. Então eu estou ouvindo a voz de alguém que tem aliança comigo. Quem tem aliança com Deus e honra a aliança, respeita a aliança, veio lá do chiqueiro do mundo e não volta mais. Já comeu as bolotas, as rações dos porcos, mas não quer comer mais. Aquele que já fumou, já bebeu, já se drogou, já adulterou, já se prostituiu, jamais quer voltar ao vômito, à porcaria lá do mundo, mas chega na igreja e fala: eu quero ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Esse aí tem aliança e Deus ouve a voz de quem tem aliança com ele. Oh, recala subiande cantarabanaracheira lamanaba. Porque nós só estamos vendo Deus tirando as máscaras, as enganações do nosso meio. E Deus vai continuar. Eu estou pedindo a Deus: Deus, o Senhor já está me dando uma couraça no meu coração para eu não me decepcionar mais com mais ninguém. Então aquilo que
acontece agora, meu coração já está vacinado. Antigamente eu ficava meio abalado, ficava assim, meu Deus, fulano fazendo isso, meu Deus, que isso, tal. Ficava meio assim, balanceado. Agora não, o Senhor já colocou uma couraça no meu coração, porque Ele já falou, vou começar a tirar as máscaras e não vou parar mais. E já falou isso comigo, não vou parar mais, vai ser uma atrás da outra. E está assim. Tem mais uma máscara que caiu hoje. Eu espero que a pessoa me procure e confesse, porque eu vou chegar nela. Se não chegar até mim, eu chego. Se tiver um pinguinho de sinceridade, vai chegar até mim. Mas se não tiver, eu vou até ela. O texto vai dizer que esse menino então tem aliança. Eu quero destacar isso. Quem tem aliança com Deus, Deus ouve. Deus ouve. Deus tem comunhão, Deus tem intimidade. Aleluia. Aliança, irmão, aliança com Deus é coisa que tem que ser honrada, preservada. Eu tenho que ter um esforço para honrar a aliança com o Senhor. Como é que tem cara de pau de comer o pão da ceia, beber o vinho da ceia? Jesus. Cara de pau. Tem que ter óleo de peroba aqui, sem ser o azeite. Começar a usar óleo de peroba aqui no altar. Tirar o azeite, óleo de peroba, porque a umas pessoas eu vou derramar o azeite, outras pessoas eu vou pegar o óleo de peroba. O anjo do Senhor bradou desde os céus e disse que tens Agar. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar, porque Deus tem aliança com ele, ele é filho de Abraão, ele não é qualquer um, ele não está largado nessa terra, não está desamparado. Eu tenho aliança com Abraão e tenho aliança com esse rapaz. Eu tenho aliança. Oh, glória! Aleluia! Quem pode levantar a mão e dizer, eu tenho aliança com esse Deus, eu tenho aliança com esse Deus, aleluia. Então honre essa aliança com toda a tua força, com toda a tua vontade, honre essa aliança, honre esse nome de crente, de servo de Deus, honre essa aliança, aleluia. E essa mulher recebe então essa palavra, e Deus manda, vai lá, aliás, primeiro, ergue-te, porque antes de você levantar o teu sonho, você precisa se levantar. O que Deus falou com Agar? Agar, o teu sonho está morrendo lá, à distância de um tiro de arco. Agora você primeiro tem que se levantar para você depois levantar o teu sonho. Ergue-te, levanta, porque caído desse jeito você não vai levantar sonho nenhum. Você primeiro tem que se levantar, primeiro você tem que se colocar de pé. É o que Deus falou com Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Põe-te de pé, se levante, significa o que? Reação. O que é ficar de pé? É a atitude de retomada, é se colocar de pé, dizer assim, basta. Se colocar de pé é tomar uma atitude de mudar o quadro, de reverter a situação, é se colocar de pé. Se você observar na história de algumas pessoas, só vou citar duas, porque senão eu estaria citando muitos textos aqui e você talvez não guardaria todos. Então guarde esses dois. Eu começo por Jó. A Bíblia diz que tudo começou a mudar na vida de Jó quando a Bíblia fala e Jó se levantou. Quando diz Jó se levantou, as coisas começam a mudar, porque quando alguém se levanta para mudar a história, para mudar a situação. Então essa atitude de se levantar não é só levantar da cadeira, levantar da cama, levantar de um lugar que a pessoa está deitada, sentada ou prostrada, não. Levantar-se significa, eu estou me levantando para mudar o quadro da minha história. E nessa noite, quando Deus falou com Agar, ergue-te, levanta, porque ninguém muda a história, ninguém muda quadro, ninguém muda as situações que estão adversas, se primeiro não se levantar. Então nessa noite, Deus está trazendo uma palavra para você, primeiro se levanta. E se você tiver dificuldade, vamos para Ezequiel,
Ezequiel, quando Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo. A impressão que eu tenho no versículo 1 é que a ordem foi dada, mas Ezequiel não conseguiu se levantar. Talvez seja a história de muita gente aqui: pastor, eu sei que eu tenho que me levantar, mas eu não tenho forças, eu estou muito fraco, eu estou debilitado, eu não consigo me colocar de pé. Eu até quero, eu até sei que eu tenho que me levantar, eu sei disso, a minha mente diz que eu tenho que me levantar, mas o meu corpo não responde, eu não tenho forças para ficar de pé. Aí vamos para o versículo 2, Ezequiel 2, versículo 1, põe-te de pé e falarei contigo. Ele não consegue, não levanta. Vamos para o versículo 2, então o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Aleluia! Quando você não tem forças, o Espírito vai entrar em você, e nessa noite eu creio, o Espírito vai entrar em você, o Espírito vai entrar em você, o Espírito vai entrar em você e vai te colocar de pé. Porque para você levantar o teu sonho, você tem que estar de pé. Para você levantar o teu sonho, você tem que estar de pé. Levanta o moço, pega-lhe pela mão, segura na mão dele, passa segurança para esse garoto, porque ele está quase morrendo. Mas Senhor, eu ainda não tenho água, o problema maior aqui é água. Engano seu, minha filha, o problema não é a água, o problema é a derrota que está entranhada na tua alma. Porque a água é problema secundário, que o problema primário que tem que resolver é essa derrota que está entranhada aí dentro de você, e Deus tem que arrancar. Primeiro pega na mão da criança e transmite vitória para ela. Pega na mão dessa criança e ministra para ela vitória. Passa para ela uma perspectiva de esperança. Porque o que você fez foi na contramão disso tudo, foi contrário. Você largou ela, não segurou na mão dela, se distanciou dela. Agora faz o contrário, volta perto dela, pega na mão dela. Mas Senhor, não tenho água, o que adianta? Ele vai morrer do mesmo jeito. O que eu temia vai acontecer, é ver essa criança morrendo nos meus braços, na minha mão. Não interessa, pega na mão dele, porque se você passar coragem, passar esperança, não importa o que vai acontecer depois, mas se você estiver perto, a pior coisa é você sofrer e ninguém está perto, é você estar morrendo e ninguém está perto. A pior coisa é ficar na solidão. Mas uma mãe que se preza, Deus levanta a mãe e diz: vai lá e fica perto dele, segura na mão dele. Mas Senhor, vai morrer, não tem água. Primeiro você tem que tirar essa falta de esperança do dentro do teu coração. Arranca essa negatividade de dentro do teu coração, arranca essa desesperança de dentro do teu coração. A primeira coisa, antes de você segurar na mão da criança, antes de dar água, é arrancar esse sentimento de fracasso e de derrota que está entranhado na tua alma. E eu sei que nessa noite Deus vai arrancar isso tudo de você, Deus vai tirar isso tudo de você. Chega de negatividade, chega de perspectiva de derrota, chega. Hoje é dia de dar um basta. Chega, pega a mão da criança, vai lá, levanta o moço, e aí fecha dizendo: porque dele farei uma grande nação. Repita comigo: o sonho não vai morrer, porque tenho uma promessa. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Não morre não. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus, só quem tem promessa canta.
Só quem tem promessa canta. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Se tudo está difícil, já te cansou, meu Deus entra e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Foi Deus falando para Agar. E vejo sobrenatural. Contempla esse poço de água. Quem tem promessa. Oh, aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. E essa canção, me parece que ela foi inspirada na história de Agar, porque parecia que tudo estava perdido. Mas o Deus que falou com Agar, e tem um detalhe aí, ainda não apareceu a água. Tudo está acontecendo antes daquilo que era a maior necessidade de Agar e da criança. A maior necessidade, o que era a causa morte, era água, falta de água. Até agora nada, não tem água, nada. Mas ela agora tem uma promessa. Levanta a mão aí e diga assim: eu tenho uma promessa. O Deus que ainda não deu a água para resolver o problema ainda existe. O garoto ainda está morrendo de sede, mas é antes. Guarde isso aí. Vem antes. O que vem antes? Antes vem promessa. Antes da tua vitória definitiva, vem promessa. E a promessa veio antes da água. A promessa veio para ela dizendo assim: ó, essa criança aí que você pensou que ia morrer, tem alguns minutos, ou talvez algumas horas, você disse que essa criança ia morrer. Quero te dizer, Agar, que eu farei dessa criança uma grande nação. Algumas horas, alguns minutos atrás, você falou: essa criança vai morrer, e eu não quero nem estar perto dela quando isso acontecer. Eu quero estar bem longe. Não quero ver essa criança morrer não. Quem você pensou que ia morrer, eu tenho promessa para ele. Quem você pensou que não ia durar muito tempo, tenho promessa para ele. Vou fazer dele uma grande nação. Glória! E se você notar bem, se você estudar mais ainda as escrituras, sabe o que você vai perceber aqui nessa promessa? Que a única pessoa que Deus já tinha falado desse jeito aqui, foi para o próprio Abraão.
A única pessoa que Deus tinha liberado uma promessa semelhante foi para o pai dele. Porque Deus não esquece a aliança que tinha com Abraão. E repetiu a promessa para o garoto. Falou com a mãe: olha, você está pensando que esse sonho teu ia morrer, essa criança ia morrer? Farei dele uma grande nação. Mesma promessa que Deus falou com Abraão: Abraão, vou te fazer uma grande nação. Se você puder contar as areias, o pó da praia, da areia da praia, assim será a tua descendência. Se você conseguir contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Vou fazer de você uma grande nação. Aí Deus vem e traz a mesma promessa para o filho Ismael. Uma promessa na mesma altura do patriarca Abraão. O que isso significa? É a aliança que passa de pai para filho, herança que passa de pai para filho. E aí o que Deus prometeu para Abraão, Deus repete para o seu filho Ismael. Ainda que estivesse numa situação adversa, ainda que estivesse numa situação até contraditória, mas é nessa hora que a promessa tem valor. Guarde bem isso nessa noite. É nessa hora que a promessa ganha um valor tremendo. Não é na hora que tudo está bem, não é na hora que tudo está favorável, não é na hora que tudo está a teu favor. Não, a promessa tem valor quando tudo é contrário, quando tudo é desfavorável. A promessa vem exatamente na contramão daquilo que está acontecendo. Esse menino vai morrer, a perspectiva dela é de que alguns minutos ele ia dar o último suspiro, mas Deus vem um pouquinho mais baixinho aí o instrumento, que eu estou falando, disputando na mesma altura do instrumento. Aí eu quero te dizer o seguinte, que quando Deus brada do céu e acende a promessa tem um efeito tremendo, que reverte a situação contrária. Aquilo que era impedimento, aquilo que era barreira, aquilo que era problema, aquilo que era a raiz da situação, Deus resolve. Sabe por quê? Porque quem tem promessa e toma posse da promessa, as coisas começam a mudar. E nessa noite Deus está liberando promessa para você, e essa promessa é para fazer mudar algumas situações que estão aí, te rodeando. O que estava rodeando Agar? A morte. O que estava rodeando a história dela? O desfecho era perder toda a herança do filho, ou a história do filho. O que uma mãe jamais queria é perder a história do filho. Ou seja, quero que o meu filho me dê netos, quero que os filhos dos meus filhos me deem bisnetos, quero ver até a terceira e a quarta geração. É o que uma mãe sonha para o filho. E aí eu quero dizer para você, que quando Deus libera a promessa, é a parte final, porque a promessa é para se tomar posse. E depois que Deus liberou a promessa, farei dele uma grande nação. Agora Deus opera o milagre. E aí eu quero que você fique bem ligado agora, hein? Que eu acho que eu vou pegar alguns aqui. Vai ter uma pegadinha com alguns aqui, hein? Quero ver quem é que está ligado aí na leitura da palavra. Versículo 19. E abriu-lhe Deus um poço de água. Sim ou não? E abriu-lhe Deus um poço de água, sim ou não? Por que Deus não abriu o poço? Deus abriu o quê? Os olhos. Por que Deus não abriu o poço, mas abriu olhos? Porque o poço estava lá o tempo todo. Deus não abriu o poço porque o poço já estava lá. Porque quando uma pessoa está tomada pelo desespero, ela não consegue enxergar um palmo na sua frente. Quando uma pessoa ela é tão tomada pela negatividade, pelo fracasso, pela derrota, ela não consegue enxergar um palmo na frente dos seus olhos. Ela estava tão tomada pelo terror, pelo pânico da morte, que ela não estava enxergando um palmo na sua frente. Então, o poço estava na frente dela o tempo todo. Estava talvez com algum gramado em cima, estava talvez com alguma folhagem em cima, eu não sei como é que estava ali, talvez um pouquinho camuflado. Aquele poço estava camuflado, mas o que Deus só fez ali como milagre foi abrir os olhos da mulher.
E eu sei que nessa noite Deus vai abrir muitos olhos aqui, para você enxergar o que você não tem enxergado até agora, para você ver o que você não tem visto até agora. E eu falo em todos os sentidos: enxergar saída, solução, mas enxergar também conserto, porque tem gente que está tão cega pelo pecado que não enxerga um palmo na frente dos seus olhos, e hoje vai enxergar conserto, vai ter que enxergar o poço do conserto, o poço da aliança. Hoje Deus vai abrir os olhos para enxergar muitos poços. Os poços representam algo que dá uma sensação de prosperidade. Naquela época, quem tinha mais poços de água era garantia de preservação da família, era garantia de preservação dos animais, dos gados, e era garantia de preservação de uma grande colheita, porque sem água não tem plantação, sem água não tem gado, não tem rebanho, sem água a família também morre de sede. Então quem tinha muitos poços de água era um sinal de prosperidade. Então nessa noite eu estou profetizando aqui: só vai pegar quem tiver ligado, só vai pegar quem tiver na ligação do Espírito, porque o céu está bradando na terra. E eu quero te dizer que Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar os poços que estão na tua frente, mas você não está enxergando. Deus vai abrir, toda a camuflagem vai sair, tudo aquilo. Eu fico imaginando o que Deus fez: abriu os olhos da mulher, mas de repente Deus fez um vento soprar ali, e toda a folhagem que estava tapando o poço saiu. Ela viu a folhagem sair, ela viu o que estava camuflando aquele poço, de repente saiu, e ela abriu os olhos, quando olhou, viu, e tem um poço aqui pertinho, estava quase me engolindo, quase que eu sou engolido por esse poço, mas estava aqui o tempo todo. Foi lá, encheu o odre de água, deu para o rapaz, e o rapaz se levantou. O sonho não morreu. Fiquemos de pé nessa noite. O sonho não morreu. E ele foi para a terra de Parã, se tornou um flecheiro, um arqueiro. Olha aí o futuro que ela jamais imaginou que aquela criança iria viver. Jamais imaginou que os olhos daquela mulher iam ver isso. Meu filho um flecheiro, um arqueiro. Meu filho um guerreiro. E ele foi pai de 12 filhos, sabia? Ismael se tornou pai de 12 filhos, e 12 nações surgiram de Ismael. Deus falou com ele: promessa, farei dele uma grande nação. Meu irmão, eu não sei como é que você está, se você também está numa perspectiva já de fracasso, de derrota, se você já está numa situação que você pensa, realmente está difícil. Como diz essa canção, se tudo está difícil, a multidão já te cansou. E a canção ainda completa: o meu Deus nunca falha e nunca falhou. E ele está entrando nessa guerra aí. E eu queria te dizer, se você tem promessa e você sabe disso, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Faz essa promessa reacender no teu coração, porque era só isso que precisava para Deus abrir os olhos de Agar. Sabia? Deus só precisou reacender a chama no coração de Agar, porque o desespero bateu, e o desespero, quando bate, faz a pessoa ficar ceguinha, não enxerga um palmo na frente dos seus olhos. E ela então começa a reacender a promessa. Reacende a promessa hoje. Repito o tema dessa noite: o teu sonho não vai morrer. Reacende essa promessa. Quem tem promessa de Deus não morre não. Quem tem promessa de Deus, o sonho não vai morrer. Então eu quero te convidar: saia do seu lugar e venha aqui à frente. Receba a oração aqui dos nossos obreiros. Receba a oração final, porque esse sonho aí não vai morrer. Tudo parece difícil, mas Deus é aquele que opera no sobrenatural. Eu sei que Deus está te levantando, como levantou Agar. Deus está te levantando, está pegando a tua mão, te levantando, para você pegar no teu sonho, levantar o teu sonho e dizer: meu sonho não vai morrer não. E eu sei que Deus também vai abrir os olhos de muita gente aqui para enxergar os poços que está na tua frente, você não está enxergando ainda, mas Deus vai abrir os teus olhos, você vai enxergar. Eu creio
É aquela provisão que vai chegar da onde você jamais imaginou. Aí Deus está trazendo uma provisão. Ou você pensa que Agar sabia que aquele poço estava lá? Não sabia, irmão. O negócio estava tão tapado, o negócio estava tão camuflado que ela não sabia. E às vezes é assim na tua vida. A solução está na tua frente e você não sabe, mas nessa noite você está sendo aí, sacudido ou sacudida pelo Espírito Santo e dizendo para você: eu tenho uma promessa na tua vida, não vai morrer não. Você vai lá e reacende essa promessa, vai lá no meu altar, se apresenta no meu altar e reacende essa promessa. Então vem, é contigo, Deus está falando. Receba a oração, uma promessa para a tua casa, uma promessa para os teus filhos. É isso aí, promessa de herança, promessa de prosperidade, crescimento. Vem, reacende. Não desista. Começa a levantar os teus olhos hoje. Levante os teus olhos. Começa a ver o sobrenatural. Quero orar por você hoje. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Receba aí a oração. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Oh, aleluia, Senhor. Nós oramos por cada vida que está aqui no altar, e nós cremos que a tua palavra bradou desde os céus, porque quando o Senhor quer fazer alguma coisa, o Senhor começa bradando dos altos céus. Foi a partir daí que tudo começou a mudar. A história de Agar mudou a partir do momento que o Senhor bradou dos altos céus. E eu creio que cada vida que está aqui nessa noite ouviu essa mesma voz. A voz que bradou no ouvido de Agar, bradou no ouvido de toda essa gente que está aqui nessa noite. Oh, aleluia, essa voz é uma voz encorajadora. Essa voz é uma voz de conserto. Essa voz é uma voz que nos traz mais para perto de Deus. É uma voz que nos aproxima do Senhor. E a promessa que estava a ponto de morrer, aquilo que estava a ponto de ser abandonado, de ser largado, a voz do Senhor bradou e disse: Agar, vai lá, pega o teu sonho pela mão, levanta o teu sonho. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega o teu sonho de volta nessa noite. Vai lá e pega o teu sonho de volta, Agar. Não deixa ele morrendo, não se distancia do teu sonho, mas volta e pega ele pela mão e levanta. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus vai te dar forças. Aleluia. Deus vai te dar forças para você se levantar. Glória a Deus. Deus vai te dar forças para você pegar o teu sonho, levantar o teu sonho, erguer o teu sonho, e você vai viver a promessa de Deus, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Esse menino foi pai de 12 nações, de 12 povos surgiram dele. Ismael foi pai de 12 tribos, aleluia. Assim como Jacó, ele também recebeu a bênção da multiplicação. Porque quando Deus tem promessa, Ele cumpre. Nessa noite, tome posse de tudo aquilo que Deus lhe prometeu. O que Deus lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir. Oh, glória! Aleluia! Ele é fiel para cumprir tudo o que lhe prometeu.
tudo que lhe prometeu. Aleluia, o Deus de promessa, Ele já garante a tua vitória. Ele já garante, pode ter certeza. Se Ele falou, vou fazer dele uma grande nação. Ah, mas está morrendo de sede. Não importa, tem promessa. Se tem promessa, não vai morrer não. Ele é fiel para cumprir tudo que lhe prometeu. Ele é fiel, glória, para cumprir. Isso. Tá ligado, hein? Tudo que me prometeu. Tô gostando, esse aí. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir. Bate no peito aí. Tudo que me prometeu. É pra você, é pra você, é pra você. Tudo que me prometeu é meu. Vamos lá, de novo. Ele é fiel. E é pra bater no peito assim, ó. Pra você sair daqui com promessa. Tudo que me prometeu. Acende essa promessa aí no teu peito. Tudo que me prometeu. Aleluia. É meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh! Eu creio, Senhor. Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor. No Senhor eu esperei, com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. E olho para o alto e sei que não demora o meu socorro vem. Fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Isso aí. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Sei que não demora, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Olho para o alto e sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto e sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto e sei que não demora, o meu socorro vem. Fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é tudo que Ele lhe prometeu. Meu Deus.
Aí é você e Deus agora. É você e Deus agora. É dizer que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele lhe prometeu. Aleluia. É você e Deus. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 Meu Deus. Aleluia. Só volta para casa sem direção quem quer. Só volta para casa sem perspectiva de vitória quem quer. Porque promessa já foi liberada nessa noite. E você pode se preparar que teus olhos já se abriram. Daqui a pouco você vai começar a enxergar os poços que estão abertos, como sinal de resposta para aquilo que você veio buscar nessa noite. Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares. Continua ministrando e parlamentando aos nossos corações, porque nós temos recebido de Ti, nós temos recebido as revelações dos altos céus, e o Senhor tem tratado conosco como filhos. O Senhor tem tratado conosco como príncipes e princesas. O Senhor tem tratado conosco como um povo que tem aliança com Deus. Então, a partir dessa noite, eu creio que muitas histórias vão começar a mudar. Aquele que tem aliança com Deus, a partir de hoje a coisa começa a mudar, a história começa a mudar. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: os teus olhos já estão abertos. Se prepare, porque os poços, Deus já está soprando o vento para tirar todo o entulho. Deus já está soprando o vento para tirar tudo aquilo que estava tampando o poço, tudo aquilo que estava impedindo de você enxergar o poço. Pode ter certeza que a partir dessa noite, quando você voltar para casa, você vai ver muita coisa que você não estava vendo, vai enxergar muita coisa que você não estava enxergando, vai contemplar muita coisa que você não estava contemplando. Deus está falando contigo nessa noite. Teus olhos já estão abertos. Se prepare, porque os poços já estão na tua frente e você vai tomar posse em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Oh, maravilha.